Então vamos lá com alguns exemplos e exercícios, né? Exemplo 1. Crie uma função que retorna 1 se o aluno for aprovado em uma disciplina e 0 caso contrário, considerando que as seguintes informações são passadas como argumentos. Então nós receberemos aí o número total de aulas de uma disciplina, o número total de faltas do aluno, que deve ser menor ou igual a 25% das aulas, e a nota desse aluno, que deve ser maior ou igual a 6. Utilize o seguinte protótipo: int aprovado, com 3 parâmetros aí, né? 2 do tipo inteiro e 1 do tipo double, né? Notem isso daqui, ó. O nome dos parâmetros não está dado, mas o exercício diz qual é o nome da função e qual é o tipo de retorno, tá certo? Então vamos lá? Vamos abrir o código e colocar a mão na massa? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer vai ser incluir a função, a biblioteca stdio.h, né, para poder criar a nossa função e depois utilizá-la no main. Na verdade, a função mesmo não vai usar nada da stdio.h, mas é sempre bom incluir, porque depois nós vamos implementar o main para poder testar, né? E eu já vou de cara aqui, ó, colocar a assinatura da função, né, o protótipo, que é int aprovado, né, o exercício está dizendo que é isso daqui, não é isso? Olha lá. Ou seja, voltando para o exercício para vocês verem, são 2 inteiros e um double, tá certo? E o retorno é um inteiro. Feito isso, eu posso implementar a função, né? Na verdade, eu nem preciso colocar assinatura, eu poderia implementar direto, como nós já vimos. Nesse primeiro exemplo, eu vou colocar a assinatura, nos próximos eu implemento direto, aí vocês ficam tendo aí a visão das duas formas de fazer. E vou implementá-la aqui agora. Aprovado. Agora eu vou ter que dar nome para os parâmetros, vou chamar o primeiro de aulas, né, que é o número de aulas, depois o número de faltas e finalmente a nota do aluno, tá? Chaves aqui para abrir. Bacana. Agora o que nós temos que fazer? Retornar se o aluno foi aprovado ou não, né? Retornar 1 se ele for aprovado e 0 caso contrário. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, nós temos que verificar se o aluno é frequente, né? Temos 2 critérios lá, se ele é frequente e se a nota é suficiente. Para ver se ele é frequente, basta dividir o número de faltas pelo número de aulas, não é isso? Aí nós sabemos aí qual é o percentual de faltas. Então vamos lá, ó. Double frequência, vou colocar assim. Vou colocar faltas percentuais, né? Botar assim para ficar mais adequado, né? Utilizar o camel case. Camel case é quando a gente coloca, quando muda a palavra a gente coloca a letra maiúscula, né? O case, a gente vai fazendo isso. Qual vai ser o percentual de faltas? Vai ser o número de faltas dividido pelo número de aulas, concorda? Bacana, né? A gente sai feliz daqui, só que não está certo. E aí? Será que alguém percebe por quê? Pausa o vídeo e pensa no assunto. Bom, vou contar para vocês, né? Faltas é do tipo inteiro, aulas é do tipo inteiro. Nós estamos fazendo uma divisão de inteiros. Qual que é o problema de dividir 2 inteiros? É que o resultado é inteiro, tá? Então, o resultado disso aqui, assumindo que o número de faltas é menor do que o número de aulas, vai ser 0, né? E aí o aluno que faltou bastante vai acabar sendo aprovado, porque ele vai ter 0 de percentual de faltas, tá certo? Como corrigir isso? Então, olha, aproveitar para aprender uma coisa nova, né? Nós utilizamos um casting, ou seja, vou botar double entre parênteses antes da variável inteira. Isso aqui vai converter aquela variável para o tipo double, uma vez que são tipos numéricos, né? E vou fazer aqui também para garantir. E agora, meus amigos, estamos dividindo 2 doubles. E o resultado será um double, portanto, tá? Uma vez que nós calculamos o percentual de faltas, né? Basta verificar se o aluno atende aos requisitos. Quais são eles? O total de faltas tem que ser menor ou igual a 0,25, não é isso? Ele pode faltar no máximo 25% das aulas, tá? E a nota tem que ser o quê? Maior ou igual a 6,0. Se esses 2 requisitos forem atendidos, o aluno passou, na verdade, então eu vou abrir chaves aqui, e se ele passou, se ele foi aprovado, a gente retorna 1. Ponto e vírgula. Tá aí. Eu vou usar chaves, tá? Aqui eu não preciso, porque eu tenho dentro do if apenas um comando. Então eu nem precisava das chaves, eu vou deixar para ficar mais claro o programa, né? Observação importante, olha a indentação, né? Uma vez que eu abrir bloco, eu tenho que indentar, não é isso? Se esse if não for acionado, ou seja, se essa expressão aqui dentro retornar falso, nós retornamos 0. Então eu poderia colocar aqui um else, né? Return 0. Opa, 0.
Contar um segredo para vocês. Eu preciso do else nesse caso. Antes de mais nada, o código tal como ele está ok. É isso aí. Terminei a função, está correto. Mas vamos melhorar isso daí. Ó. Não preciso do else, não. Eu posso tirar esse else. Posso colocar esse return 0 aqui. Por quê? Porque o return retorna. Então, se durante a execução esse if aqui, essa condição for verdadeira, a linha 8 vai executar return 1, ou seja, vai retornar a função e acabou. A função, nada mais vai ser executado na função. Tá? Então, se isso aqui não for verdade, nós não vamos entrar dentro do if, né? E vamos executar o return 0. Então, o else, nesse contexto, não é necessário. Tá? Eu posso deixar da forma como está e está correto. Para ter um exercício aí que a gente consegue testar, eu preciso do main. Né? Se eu compilar o código tal como ele está, quando eu executar não vai acontecer nada. Né? Na verdade, ele nem vai compilar porque ele vai sentir falta do main. Então vamos lá criar a função main. Vou botar o return 0 aqui. O que o main tem de especial? É o nome, é o identificador, tá? Que chama main. Fora isso, é uma função, assim como as outras. Né? Como ele tem identificador especial main, ele será o primeiro a ser executado. Né? Ele será executado sempre que o programa começar. Vamos lá. Vamos perguntar qual que é o número de aulas, faltas e a nota do aluno. Acho que é a melhor forma, né? Então vamos lá. Int aulas, e faltas, double nota. Uma observação muito importante. Essas variáveis que eu estou criando aqui no main, elas não têm nada a ver com as variáveis dentro da função. Por quê? Porque essas variáveis estão em escopos diferentes, tá? Blocos diferentes, enfim. Tem o mesmo nome? Ok, mas são variáveis diferentes, tá certo? Bacana, criei as variáveis, agora eu vou pedir para o usuário digitar, né? Digite o número de aulas, de faltas e sua nota. Vou botar uma barrinha para ficar legal, né? E agora eu vou fazer o scanf. Alguns eu já vi gente falar scanf mesmo. Enfim, vou deixar eu falar scanf, fica um pouco mais razoável na minha opinião. Então vou ler aqui as aulas. Vou ler as faltas, né? E vou ler a nota. Só que eu tenho que tomar cuidado porque faltas e aulas são do tipo inteiro. Agora a nota não, nota é do tipo double, então é LF, não é isso? Uma vez que eu li o valor das variáveis, é só chamar a função, né? Então quando eu chamar a função aprovada, eu vou ter o retorno, se deu certo ou não. E eu posso fazer um if para ver se ele foi aprovado ou não, pegando direto o retorno da função. Então se aprovado, o que eu tenho que passar? Aulas, faltas, e nota, não é isso? Então, se o aprovado for igual a 1, o que isso aqui significa, pessoal? Que foi aprovado, né? Então, o que eu faço? Eu imprimo. Aprovado, parabéns. Né? Barra N. Se não, eu imprimo reprovado. Eu não mereço parabéns. E pronto, tá aí o código do exercício, né? Agora é salvar. Vamos lá para o terminal. E no terminal eu vou compilar esse código gcc aula.c, tracinho aula. Compilando. Primeira vez sempre demora um bocadinho a mais, né? Mas enfim, depois é bem rápido. Principalmente quando a gente está gravando o vídeo. Aí o computador consome mais recursos ainda. Pronto, terminou. Vou executar agora o aula. Tá aí, ó. Digite o número de aulas, de faltas e sua nota. Então, o número de aulas, vou colocar, sei lá, teve 100 aulas, faltei apenas uma e a nota foi 9, por exemplo. Aprovado, parabéns, né? Agora, se em 100 aulas eu tiver faltado 30, mesmo que eu tire 10, eu vou ser reprovado. Tá aí o exercício concluído. Vamos para o próximo, né? Exercício 1. Crie uma função que recebe a idade de uma pessoa e imprime a sua classe eleitoral, de acordo com a tabela abaixo. E aí nós temos uma tabela, né, com duas colunas, uma coluna é a classe e outra é a idade. E aí, dependendo da idade, a classe vai ser uma ou outra. Né? Ok, bacana. E aí, o que nós temos que fazer? Bom, primeira coisa, vamos abrir o código, né? É verificar que bibliotecas nós temos que incluir. Eu vou incluir a biblioteca stdio.h para poder imprimir, né, qual que é a classe eleitoral. E agora, como eu já havia combinado com vocês, eu não vou colocar o protótipo da função, já vou implementá-la de uma vez. Tá? E vou, inclusive, gerar um erro aqui depois de propósito para vocês perceberem como funciona. Se eu quiser implementar a função antes de colocar o seu protótipo, ou não colocar protótipo nenhum. Né? Então vamos lá.
Essa função não tem retorno, uma vez que ela só imprime. Então, retorna void, não é isso? Nome da função, vou colocar imprimir classe eleitoral. Nome um pouquinho grande, mas adequado, perfeito, né? E o que eu recebo como parâmetro? A idade, que é do tipo inteiro, concorda? Não quero saber a idade com precisão decimal, não. Inteiro tá bom. Bacana. O que nós temos que fazer agora? Verificar qual que é a classe de acordo com a idade. Então, olhando para o exercício, vou voltar aqui, ó. Aí, ó. Se a idade for abaixo de 16 anos, é não eleitor. Entre 16 e 18 ou maior que 65 é facultativo. E entre 18 e 65 é eleitor obrigatório. Beleza? Vamos voltar para o código. O código está aí. Vamos lá. Então, se a idade for menor do que 16, eu vou imprimir não eleitor, não é isso? Bom, barra N está aí. Ó. Né? Menor que 16 não pode votar. Se não, se... Notem que aqui eu vou usar o else. Por quê? Porque ao usar o else eu acabo tornando meu código um pouquinho mais rápido e facilito as comparações. Por quê? Eu não preciso mais perguntar se é menor do que 16, porque não é, tá? Com certeza, se fosse menor do que 16, teria entrado no if. Como ele está entrando no else, é porque aquela condição foi falsa. Então isso pode facilitar a minha implementação, não é isso? Por exemplo, o eleitor é facultativo o quê? Se ele está entre 16 e 18. Eu sei que não é menor do que 16, então eu já posso perguntar assim de cara, ó, se a idade for menor do que 18. Ou se a idade for maior do que 65. Concorda? Eu não preciso verificar se ela é maior ou igual a 16, porque isso é verdade, né? Uma vez que o primeiro if lá falhou. Então eu vou imprimir aqui, ó, eleitor facultativo. Quando eu digo if falhou, tá, pessoal? Me expressei mal, o que eu quero dizer é que a condição foi falsa. Portanto, nós caímos no else, né? E aí, se ele não é não eleitor, isso não é eleitor facultativo, ele é o quê? Vou usar o else, né? E vou imprimir simplesmente eleitor obrigatório barra N. Tá aí a nossa função, né? Notem algumas coisas, né? De novo eu usei o else aqui, e esse else eu só vou entrar nele se os dois ifs anteriores, né, não forem acionados, ou seja, deixa eu falar de uma forma mais clara, né? Se as condições dos dois ifs anteriores forem falsas. Se aquela condição deu falso, significa que eu caio no else de novo. Então eu tenho certeza que a idade não é menor do que 16, eu tenho certeza que ela não é menor do que 18, tenho certeza que ela não é maior que 65. Logo, o eleitor tem aí entre 18 e 65 anos, tá certo? Por eliminação eu posso chegar a essa conclusão, deixa o código mais fácil. Tá aí, resolvemos a nossa função. Esse código poderia ficar mais curto, eu vou mostrar para vocês como fazê-lo, embora eu recomende deixar como está. O código tal como ele está certinho, não tem erro, vocês estão aprendendo a programar ainda, eu recomendo usar as chaves. Mas, se você quiser, você poderia fazer isso aqui, ó. Como cada if tem exatamente uma instrução lá dentro, né, eu não preciso colocar as chaves nesse caso, tá? As chaves são opcionais. E agora vamos aí para o método main. Vou imprimir, né? Digite sua idade. Então, um espacinho aqui, não vou usar barrinha agora não. Vou criar a variável idade. Vou fazer o scanf da idade, não é isso? E finalmente vou chamar a função imprimir classe eleitoral, passando como argumento a idade, ponto e vírgula. Eu não preciso colocar o valor dessa função em nenhuma variável, nem posso, porque ela retorna um void, né, um vazio. E aí eu vou retornar zero, porque é isso que acaba no final do main, né? Então tá aí, vou salvar e vamos lá no terminal executar esse programa. Então já estou no diretório correto, vou compilar o programa aí, que eu estou chamando sempre de aula.c, vou rodar, qual que é a idade? 15 anos, não é eleitor. 17 anos, facultativo. 35, obrigatório. 66, facultativo. 65, obrigatório, tá aí. Exercício concluído com sucesso. Vamos gerar um erro agora? Ver o que acontece? E se eu pegasse essa função e implementasse ela depois do main? O que vai acontecer? Vamos salvar e vamos rodar lá para ver o que acontece. Eu vou compilar primeiro. Compilei. Opa! Primeiro a gente tem um warning. Declaração implícita da função imprimir classe eleitoral é inválida.
Então eu não posso usar uma função que não foi declarada, né? E depois eu tenho um erro, porque o que acontece é que como eu não declarei a função antes, o compilador tentou usar uma declaração implícita e aí os tipos não bateram, né? O que pode acontecer. Por que deu esse erro? Porque ao utilizar a função aqui na linha 7, ela não existia, ela só passou a existir depois, lá na linha 11. Como resolver esse erro? A solução é simplesmente colocar o protótipo ou pôr a função antes, né? Então tá aí o protótipo da função. Como eu disse, eu recomendo colocar a idade aqui para poder ficar mais fácil para o usuário, mas isso aqui é opcional, uma vez que eu não preciso colocar o nome da variável. Basta colocar o tipo, né, no protótipo. Feito isso daqui, vou compilar de novo, olha lá. Maravilha, né? Tudo funcionando de novo. Perceberam como funciona essa ideia de que o protótipo da função tem que vir antes de eu utilizar de fato aquela função, tá bom? Bacana. Vamos então finalmente para o próximo exercício. Vou abrir aqui para vocês. Crie uma função que recebe um caractere e retorna o inteiro 1 se o caractere for uma letra minúscula, 2 se for uma letra maiúscula ou 0 se for outro caractere. Bom, de cara, a função retorna um inteiro, né? E aí vai retornar aí diferentes inteiros dependendo de qual for o caractere passado por parâmetro, né? Ainda tem uma dica, olha lá. Lembre-se, vou até grifar aqui, ó. Lembre-se da tabela ASCII, né? Lembram dela? A tabela, né, de caracteres, ou seja, cada valor tem sua correspondência em caractere, né? Cada conjunto aí de bits vale um caractere diferente. Esse conjunto de bits pode ser convertido num número inteiro, num número hexadecimal, né? Pensando nele como um número decimal inteiro, nós temos que para cada caractere ele tem seu valor inteiro e nós podemos utilizar isso em nosso benefício. Vamos lá, vamos fazer. Vamos abrir o código aqui. Que bibliotecas que eu preciso incluir? Certamente eu preciso da biblioteca que a gente usa em todo o programa, que é stdio.h, porque é ela que nos fornece mecanismos para ler e imprimir na tela, né? A função, eu vou colocar o protótipo agora, tá? Eu pessoalmente gosto de colocar o protótipo, o main e depois vir com as funções implementadas por nós, tá? Isso é opcional, vocês podem fazer como preferirem. A função retorna um inteiro, eu vou chamá-la de tipo de caractere, tá certo? E ela recebe como argumento o caractere, né? Vou deixar C aqui. Eu também costumo colocar um comentário para dizer o que a função faz, né? Retorna 1 se o caractere for uma letra minúscula, 2 se for letra maiúscula. Maiúscula tá assim porque eu não coloquei o acento, né? Ou 0 caso seja, ou 0 se for outro caractere. Tá aí, né? Eu poderia utilizar também o comentário de várias linhas, né, pessoal? Notem que comentou tudo, até eu colocar o asterisco barra aqui, opa, e agora acabou o comentário, né? Ficar bonitinho a gente põe esse asterisco aqui só para questões estéticas. Tá aí a função, coloquei um comentário para ajudar quem for usar a função, uma vez que é difícil entender o que ela retorna, né? E agora vamos implementar. Vamos começar pelo main dessa vez? Então eu vou usar a função antes dela existir, porque na prática é isso mesmo, né? Depois, quando a função estiver implementada, tranquilo. O importante é entender o que ela faz e usar. Vamos lá. A gente faz isso de usar uma função que a gente não conhece a implementação com frequência, né? Então tá aí, eu vou ler um caractere. Vou fazer uma impressão. Digite um caractere. Tem um espacinho ali. Vou fazer o scanf, vou ler o caractere, né? Opa, %C. O caractere também chama C, não é isso? É a variável que eu escolhi. E agora basta chamar a função para ver qual que é o tipo de caractere, né? E imprimir qual que é esse caractere, né? Se ele é letra minúscula, letra maiúscula ou outro caractere. Para isso, o que eu vou fazer? Vou vir cá, pegar o tipo de caractere, vou chamar só de tipo, vai receber quem? O retorno da função tipo caractere passando o C como argumento, né? Como parâmetro. Se o tipo for igual a 1, o que isso significa? Ah, atenção, hein? Com igual. Esse aqui é o operador de igualdade. Esse aqui em cima é o operador de atribuição. Cuidado com isso. Se tipo for igual a 1, o que vai acontecer? Eu vou imprimir que o caractere é uma letra minúscula. Não é isso? Opa, minúscula. Barra N. Se não, se o tipo for igual
A2, então vou copiar e colar aqui para acelerar um pouquinho, é uma letra maiúscula, não é verdade? Se não for nem 1 nem 2, então caractere não é uma letra, posso falar assim, né? Tá aí, faltou só return 0 e aí tá pronto o main. A função aqui não está ainda. Vamos fazer a função tipo caractere? Então vamos lá implementar aqui embaixo. Deixa eu subir um pouquinho o código para ficar mais fácil para vocês enxergarem, né? Int tipo caractere, que recebe como argumento o caractere C, não é verdade? E agora, como é que eu sei se é uma letra minúscula, maiúscula ou o que for? A boa notícia é que é fácil para danar, tá? É muito fácil. Como eu vou usar a tabela ASCII, deixa eu abrir aqui a tabela ASCII para vocês verem. Ó. Tá aqui a tabela ASCII, né? Vocês estão vendo. Tem aqui o representante decimal de cada caractere, né? Um total aqui de 127 caracteres. Bacana. Olha que o A maiúsculo está no 65 e o Z no 90. E todas as letras estão aqui, ó, uma depois da outra. O A minúsculo está aqui no 97, enquanto o Z minúsculo é 122. Ora, vamos usar isso ao nosso favor, né? Eu consigo fazer comparações usando o char, porque eu vou pegar esse valor decimal. Então o que eu faço? Vou voltar para o código. Se o caractere for maior ou igual a A e o caractere for menor ou igual a Z, significa que o caractere, né, o correspondente, ele está entre A e Z. Como vocês viram, A e Z, entre eles, tem apenas letras. Então eu posso fazer esse tipo de comparação. Se isso acontecer, o que eu vou retornar? 1. Não é verdade? Letra minúscula. Se não, se o A for maior ou igual, se o C, desculpa, for menor ou igual que o A maiúsculo e menor ou igual do que o Z maiúsculo, significa que está ali entre o A e o Z. Então o que eu retorno? 2. Caso contrário, eu retorno 0. Notem que aqui, como eu estou retornando dentro do if, eu nem precisava do else, né? Na verdade, nem precisava me preocupar com ele. Na verdade, eu mal precisava de else if aqui. Eu poderia fazer o código dessa forma aqui, ó, e tá tudo correto. Vou até tirar os chaves para ele ficar menorzinho. Esse código aqui está ótimo. Por quê? Porque se essa condição for verdadeira, a função retorna e acabou a função. Então, se eu fizer a segunda comparação, é porque a primeira não foi verdadeira. Tá certo? E eu só executo essa linha aqui, 31, se as duas comparações dos ifs anteriores derem falso, né? Porque, caso contrário, eu já teria retornado. Então, eu poderia escrever o código assim também e está pronto o nosso exercício. Agora é salvar e lá no terminal vamos compilar ele aqui. Ó. Compilamos, vamos rodar. Aula. Digite um caractere, vou digitar um X. Letra maiúscula. X minúsculo. Letra minúscula, sei lá, um Azinho. Letra minúscula. Agora eu vou colocar um asterisco. O caractere não é uma letra. Então tá aí, fizemos 3 exercícios, como de praxe, né? Espero que tenha sido útil para vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima, um abraço para todo mundo, nos vemos aí no próximo vídeo. Vamos falar de funções e ponteiro, né? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.